Olá de novo, estamos de regresso hoje para falar do abutre do Egito. Duas boas-vindas ao José Sousa para conversarmos um bocado sobre esta espécie. Olá, Zé. Olá, Gonçalo, tudo bem? Tudo. O abutre do Egito, que eu quando era pequenino aprendi como sendo o britango, que é uma confusão desgraçada porque também há o britango quebra-ossos, não é? Sim, às vezes os nomes das várias espécies sobrepõem-se e há diferenças regionais. Eu penso que o nome abutre do Egito provavelmente pode ter chegado por tradução de outros idiomas, porque em inglês, por exemplo, é Egyptian Vulture, mas a verdade é que já o trabalho do Rei Júnior, publicado em 1931, refere tanto o nome britânico como o nome abutre do Egito. Portanto, o nome abutre do Egito eu não sei como é que ele aparece no nosso idioma, mas há 100 anos já cá andava, portanto terá aparecido antes. Teria que ir vasculhar mais para perceber a origem desse nome. Mas eu, como disse, julgo que chegou por tradução, porque os nomes comuns das aves normalmente têm uma de três origens. Ou são de origem popular, ou chegaram por tradução, ou foram inventados. Neste caso, como o nome existe noutros idiomas, exatamente Egyptian Vulture, eu julgo que tenha sido por tradução. Também é conhecido como almocreve dos cucos. Isso é uma história muito engraçada. Assim, eu vi esta espécie em Mugadouro, que era onde eu me encontrava, entre os montes, no dia 5 de março de 89. Foi o meu último dia, era um domingo. Eu, no dia anterior, como relatei que era um sábado, fui dar uma volta com o meu tio e encontrei o Melro d'Água. E no domingo eu ia à tarde apanhar a caminhoneta de regresso para Lisboa. Nessa altura, essas viagens demoravam para aí 9 ou 10 horas de caminhoneta, porque não havia autoestradas, era uma viagem muito longa. Eu já só tinha ali uma manhã para aproveitar e então fui dar ali uma voltinha perto da vila. Não me afastei muito, desci lá até uns campos que havia, que a vila era pequena e saindo da vila estava-se logo assim no meio do campo. Vou dar ali uma volta e a certa altura aparece um abutre do Egito a voar ali à minha frente, que eu até fiquei surpreendido. Estávamos no dia 5 de março, muito cedo ainda é inverno, tecnicamente, e o livro dizia que a espécie era uma espécie de verão, uma espécie estival. O meu guia de aves, que era o guia do Roger Peterson. E eu fiquei surpreendido, mas vi bem a ave, era um adulto, andava ali a voar, que aliás o Douro Internacional, como sabemos, é uma zona bastante importante para esta espécie. Eu fiquei todo contente, porque semei mais uma espécie, era uma espécie que eu não estava minimamente à espera. Depois, entretanto, volto para a vila, fui almoçar lá com os meus tios e depois vamos para lá para o largo principal onde havia de aparecer a caminhoneta para Lisboa e como ainda não estava na hora, nós sentámos ali num café, ali na praça e, e tivemos a conversar um bocado. Estava lá outro senhor que já não me recordo, alguém do conhecimento do meu tio, sei que ficámos ali a conversar à mesa do café e falou-se do que é que eu andava ali a fazer, da observação de aves. Aquele senhor, como acontece muito com as pessoas destes meios que são assim, enfim, eu não vou dizer que isto era um meio rural, porque isto era uma vila, mas era um meio que não era densamente urbanizado, portanto, era um meio em que havia mais contacto com o campo. A verdade é que eu estava ainda muito entusiasmado pela observação dessa manhã e comentei, talvez tenha mostrado no livro, que nessa manhã tinha visto um abutre do Egito. E o senhor disse, viu o boneco e disse lá, isso é o criado do Cuco. E eu, o criado do Cuco? E ele, sim, nós dizemos que é o criado do Cuco porque ele é aquele que vem antes do Cuco para lhe trazer a bagagem. Foi a primeira vez que eu ouvi esta história. E eu depois, mais tarde, aprendi a expressão almocreve do Cuco, que também se utiliza. Mas este senhor, na altura, falou bem criado do Cuco. E então a explicação é que esta ave chega em março. Efetivamente, eu vi no início de março, mas eles chegam muito cedo. Hoje até se sabe que alguns chegam no final de fevereiro. E os cucos só chegam lá para o final de março, início de abril. Então chegam primeiro estes que vêm trazer a bagagem do cuco e depois mais tarde é que chega o cuco. E então, como a ave era comum naquela zona, o senhor conhecia muito bem e disse é o criado do cuco. Foi aí que eu aprendi esta história. Portanto, foi a minha E viste última o cuco espécie. também? Hã? Também viste o cuco? Não, 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 para início de março ainda é muito cedo para os cucos. Os cucos lá em cima só aparecem em abril. No sul só do tinha a país podem bagagem. aparecer no fim de março, mas o abutre do Egito ali, aquele ave que eu vi devia ter acabado de chegar. Era uma chegada recente. Só que era o meu último dia em Mugadouro e, portanto, fiquei todo contente com esta observação que elevou para 5 o número de espécies novas
desta expedição atrás dos montes. Portanto, foi produtivo e com espécies interessantes. Esta ave é uma ave que é relativamente fácil de identificar, ela é muito sui generis, não é? Portanto, em terra tem aquela cara amarela, não é? Se já for assim um adulto, não é? Sim. E a voar também tem a particularidade da cauda, não é? Exatamente. Ou seja, a plumagem é preta e branca com um padrão que assim à primeira vista faz lembrar a águia calçada, porque é branco no corpo e nas coberturas e é preto nas penas de voo, que são as remiges. Depois a cauda é uma cauda longa e pontiaguda em forma de cunha, e a face tem esse tom amarelado que referiste, e é uma face despida de penas, que é normal nos abutres terem uma grande parte da cabeça sem penas. E porquê? Como eles se alimentam de cadáveres e enfiam a cabeça lá no meio dos ossos e das carnes, aquilo já está tudo meio podre e já estará cheio de bactérias. Se a face tivesse cheia de penas, o que ia acontecer é que as penas depois iam ficar contaminadas e podiam estar a ficar a apodrecer e tudo. E então os abutres evoluíram para ter uma grande parte da cabeça sem penas, para estas não ficarem danificadas e eles se conseguirem alimentar sem este problema para a plumagem. Portanto, esse é o principal motivo dos abutres, de uma forma geral, terem poucas ou nenhumas penas na cabeça. Quando se fala deste abutre em particular, uma das coisas normalmente que se associa é o facto dele comer ovos de outras aves e de até usar pedras para abrir os ovos, não é? Ferramentas, exatamente, é um dos casos em que se sabe que as aves conseguem utilizar ferramentas. Neste caso, a ferramenta é uma pedra para partir os ovos, sobretudo se os ovos forem muito fortes. Até porque esta ave, embora se alimente de restos mortos, também não tem um bico tão potente como o grifo ou o abutre preto. Por isso é que também, quando se alimentam de cadáveres, eles não vão tanto aos ossos como os seus primos de maior dimensão, vão sobretudo às partes moles, quando existem. Só que eles também acabam por se alimentar de muitos desperdícios de origem orgânica. Portanto, eles têm uma alimentação bastante variada e que se vão aproveitando daquilo que há. E, curiosamente, apesar desta espécie ser uma espécie migradora, portanto, estival, que uma grande parte da população vai invernar à África, desde há uns anos para cá, há uns anos que é, na verdade, há umas décadas, começou a haver uma população que fica por cá na Península Ibérica durante o inverno. E porquê? Porque quer dizer, foi estabelecida uma grande suinicultura na zona de Cáceres, que é na Extremadura, portanto é ali no lado espanhol da Beira Baixa, e nessa piscicultura os abutres do Egito começaram a ir lá aproveitar os restos, mesmo durante o inverno, e portanto começou a acontecer que muitos deles deixaram de migrar. E as contagens, isto para aí desde de meados da década de 80, que foi quando essa suinicultura entrou em exploração. E os números de indivíduos que lá passam o inverno têm estado a aumentar, mas eu li há poucos dias qualquer coisa como que as contagens recentes davam conta de 170 indivíduos a invernar lá. Portanto, não são só 3 ou 4, são 170 abutres do Egito. Ou seja, isto mostra um bocadinho a capacidade de adaptação da espécie para explorar fontes de alimento, mesmo de origem antropogénica. Se calhar esse aumento na população pode até justificar o estatuto que ela tem de vulnerável em Espanha, mas aqui em Portugal está em perigo. Aqui em Portugal está em perigo porque a nossa população é uma população marginal, é uma população muito reduzida, que atualmente as estimativas ao longo dos anos foram variando, mas ao longo das últimas décadas têm oscilado ali entre os 80 e os 120 casais. Houve uma altura que as estimativas eram superiores às estimativas anteriores, até parecia que a população estava a aumentar, mas não era necessariamente assim, porque o que acontecia é que a população era mais bem conhecida. Mas as estimativas antigas eram mais pequenas, mas no início do século XX estimava-se em cerca de 130 casais, embora na lista vermelha vem referida uma população de 78 casais, e 78 casais já faz com que, em termos de estatuto de ameaça, já é o suficiente para colocar a espécie em perigo, por causa de ser uma população diminuta. No entanto, é preciso referir que a nossa população, como eu estava a dizer, é uma população muito marginal, porque em Espanha
são atualmente, os dados mais recentes que eu tenho aqui são de 2008, não sei se há censo mais recente, mas em 2008 eram 1410 casais, portanto a população de Espanha será talvez 15 vezes maior que a nossa. E portanto a nossa população está em perigo por ser uma população reduzida, dado que é marginal. A população ibérica, como é maior, não está tão ameaçada. É preciso dizer que o abutre do Egito diminuiu imenso ao longo de várias décadas, sobretudo ao longo do século XX, porque teria uma distribuição muito mais alargada. Atualmente, quer em Portugal, quer em Espanha, parece que está estabilizado. Mesmo no Atlas, no nosso Atlas e no Atlas espanhol, o que se mostra é que desapareceu de umas zonas, noutras zonas apareceu, e portanto isto parece estar razoavelmente estabilizado. Embora, enfim, isto aqui com um bocadinho de incerteza pelo meio, mas mesmo no país parece ter espalhado um bocadinho, quer na Bacia do Douro, quer na Bacia do Tejo. Um bocadinho só, porque também houve quadrículas em que desapareceu. De onde desapareceu mesmo, já desde há 20 ou 30 anos, é da Bacia do Guadiana, porque havia, nos anos 80, havia para aí 10 casais no Alentejo, ali, principalmente do Distrito de Beja, esses desapareceram completamente. E sabe-se É que até que. essa história do estabilizar está longe de nos colocar ao nível daquilo que seria talvez a distribuição histórica da coisa, não é? Sim, a distribuição histórica, alegadamente, era muito mais alargada e a espécie seria mais numerosa, porque, por exemplo, o rei Dom Carlos de Bragança, que, como sabes, era também muito interessado nas questões da natureza e que deixou vários documentos, nos finais do século XIX, portanto, estamos a falar há 130 anos, o Carlos de Bragança dizia que o abutre do Egito nidificava junto ao Cabo da Roca e na Serra da Arrábida, em falésias marinhas, sendo bastante comum. Portanto, não sei se estás a ver, aí ao pé de ti havia abutres do Egito a nidificar. Engraçado. E o mesmo rei Dom Carlos também diz que havia na Serra da Lousã e na Serra d'Ossa, que é ao pé de Estremoz, e nas Serras Algarvias. Portanto, ele pelo menos terá observado lá. Depois, mais tarde, o Tait, que é o inglês que nós já falamos, que morava no Porto e que publicou The Birds of Portugal em 1924, dizia que o abutre do Egito era o mais comum dos abutres portugueses. E o Rei Júnior, em 1931, também diz a mesma coisa e diz que a espécie é abundante na terra quente transmontana. E o Coverley, em 1945, também diz que ele é comum. Ora, nada disto se verifica. Quando tens uma data de autores, achas que quando é só um autor a dizer uma coisa destas, a gente às vezes ainda pensa, fica na dúvida se enganou ou se seria uma situação isolada, mas quando tens uma data de autores ao longo de várias décadas a dizer todos o mesmo, e esta situação hoje não se verifica, tu concluís que houve ali um momento em que a população começou a diminuir rapidamente. Portanto, imagino que tenha sido a partir dos anos 30 ou 40 até aos anos 80 que diminuiu muito. E acontece outra coisa. Em Espanha, aparentemente, os dados disponíveis também sugerem que houve uma grande diminuição relativamente ao passado, porque havia um autor do século XIX, que era o Saunders, que em 1871 dizia que via centenas à volta de explorações de gado nas planícies do sul de Espanha, que é algo que hoje em dia não aparece. E um autor de referência, que era o Francisco Bernis, que já morreu, mas que produziu muitos trabalhos ao longo da segunda metade do século XX, ele, num dos trabalhos, numa citação, ele refere que houve um enorme declínio da espécie na primeira metade do século XX. Portanto, quer em Portugal, quer em Espanha, os elementos existentes sugerem que a espécie há 100 anos ou há 150 anos era realmente muito mais abundante. Depois Estas diminuiu espécies imenso. necrófagas sempre foram, digamos, muito, sofreram muito, digamos, com a questão da utilização dos pesticidas, etc, E dos etc. venenos, sobretudo E, dos e dos venenos. venenos, exatamente. Agora, deixa-me Porque só dizer o ao seguinte: comer carcaças contaminadas acabam contaminadas também. eles diminuíram muito. Atualmente a situação em Portugal e em Espanha parece estar estabilizada. Quando eu digo estabilizada, é no sentido de ter parado o declínio. Mas isso não é sinónimo de recuperação, ou seja, parece já não estar a diminuir,
em termos de área, em termos de número, mas não está a recuperar para os valores anteriores, não é nada que se pareça. Portanto, Nós não cá há em Portugal indicações. continuamos com aquela questão da proibição de deixar as carcaças no campo, não é? Que foi iniciada Também, quando também. surgiu Embora a questão das vacas loucas, não é? em Espanha essa legislação já foi muito relaxada. Em Portugal ainda há algumas burocracias relacionadas com isso. Agora, em Espanha, peço desculpa, em Espanha o problema dos iscos envenenados existe há muito tempo e muitos dos declínios do abutre do Egito são atribuídos ao uso destes iscos. E, por exemplo, tenho aqui uns números, entre 1990 e 2007, portanto um período de 17 anos, foram encontrados pelo menos 294 abutres do Egito envenenados, a maioria dos quais vítimas de iscos ilegais que são colocados essencialmente visando, portanto, no âmbito daquelas ações de controle de predadores em áreas de caça, que é uma prática que também acontece em Portugal. Portanto, essa prática é ilegal, colocar iscos envenenados para controle de predadores, mas continua a existir e, embora isso seja dirigido normalmente mais até a mamíferos terrestres, né, o que acontece é que os abutres acabam por consumir esses iscos e acabam por ser vítimas também dos mesmos, e depois abutres e águias às vezes também acabam por morrer por causa desse género de discos. Portanto, eu sei que vários organismos, associações, fundações, etc., têm feito campanhas continuadamente ao longo dos anos com vista a tentar acabar com estas práticas, só que isto são práticas que em alguns casos duram há muitas décadas e que não se consegue acabar de um dia para o outro. Portanto, ainda há aqui trabalho a fazer relativamente a esta parte dos iscos envenenados. Gonçalo, quanto ao nome desta ave, nome científico, isto acho que tem aqui associado a algumas lendas desde o tempo dos gregos e Companhia Limitada. Eu sei que tu gostas de falar aqui destas origens destes nomes. Conta-nos lá esta história, tu conheces-la. Bem, é assim, isto aqui tem sempre que se consultar as referências, porque às vezes são histórias um bocado complicadas. Eu começo pelo nome genérico, pelo nome específico. Portanto, isto é Neophron percnopterus. Já agora, gostava de dizer que o Linneu, quando deu o nome a esta ave, chamou-lhe Vultur percnopterus. Ora, Onde Vultur estavam todos os abutres. não sei se estavam todos, porque o grifo não é nomeado por ele, e eu não sei se o grifo, quando é nomeado, vai para o género Vulture. Eu acho que o grifo, posso confirmar isso, mas o grifo, não, o grifo também entra, exato, o grifo também entra no Vulture fulvus, e já agora deixa-me ver aqui o abutre preto. O abutre preto é Vultur monacus. Tens toda a razão. Então agora estava aqui a fazer uma confusão. Portanto, os abutres entram todos como Vultur, só que hoje nenhum deles é Vultur, porque o nome Vultur ficou reservado para aquela espécie que tem a prioridade, que por acaso é a primeira espécie da lista do Linneu, que é o Vultur grifos. E o Vultur grifos é o condor dos Andes. Portanto, o género Vulture acabou por ficar reservado para o condor dos Andes, e os outros abutres, como aparecem mais tarde, ao abrigo da regra da prioridade, tiveram que transitar para outros géneros. Por isso, o abutre do Egito hoje está no género Neophron, mas já lá vamos. Começamos aqui pelo Percnopterus. Percnopterus é uma palavra. A palavra vem do latim, significa abutre, mas tem origem no grego. E no grego é uma palavra composta, em que pteros significa asa. Nós temos espécies, por exemplo, que é leucopteros, significa de asa branca. E percnos significa dasky. Dasky é assim um castanho, um farrusco, não é? Assim meio escuro. E portanto seria de asas um bocado escuras, talvez uma referência às cores da plumagem, não sei se porque aquilo é um branco sujo, não é? Se tu reparares, visto por cima, por baixo eles são mais branquinhos, mas por cima aquele branco é um branco assim meio acastanhado, é o tal Isso é muito dusky. relativo, porque descobri, que eu também não sabia, que pelos vistos as aves em cativeiro são completamente brancas. Portanto, aquele branco sujo, se calhar é mesmo sujo, e suspeita-se que seja
um sujo decorativo, ou seja, que elas Ou então é próprias. adquirido, é adquirido. Exato. Pronto. E então, o Percnopter significa de asa suja ou de asa farrusca, né? Para usar o termo que eu disse há pouco. Pronto. O Neophron, que é um género que é criado por um senhor chamado Savigny em 1809, é nesta altura que o Neophron transita para lá. Neophron é uma palavra que vem da mitologia grega e Neófron era o filho de Timandro e que era ciumento e que era amante de egípcios. E depois ele seduziu... Não, desculpa, estou a dizer mal. O Neófron era o filho de Timandro, que era amante de egípcios. Mas ele era ciumento, ele, o Neófron, e então ele seduziu a mãe do egípcios, Bulis, e depois atraiu a egípcios para dormir com ela. Portanto, é assim uma história bastante confusa, como muitas destas da mitologia grega que Tipo metem aqui novela, tipo novela. amantes e traições e tudo mais. E depois, na sequência disto, quer Neófron, quer egípcios foram metamorfoseados em abutres, enquanto que Bulis foi transformado numa garça e Timandro numa ave de rapina ou numa pequena ave. Portanto, enfim, eu não sei se estas traduções são muito rigorosas, mas é uma daquelas novelas à grega mesmo. Portanto, E é para aprenderem, agora ficaram transformados em aves. e como foi transformado em abutre, depois este Savigny aproveitou este termo para designar o género Neófron. Já agora, uma outra curiosidade: a localidade tipo, de onde foi capturado o primeiro espécime que é descrito pelo Linneu, em 1758, foi nada mais, nada menos que o Egito. E é talvez esta a origem do nome abutre do Egito. Porquê? Porque o primeiro exemplar foi recolhido no Egito. É como o pardal espanhol, que não ocorre, não é de maneira nenhuma exclusivo de Espanha, mas ele até se chama Passer hispaniolensis, porque o primeiro exemplar, o espécime tipo, foi capturado em Algeciras, no sul de Espanha, portanto tem a ver com o local da recolha inicial, não necessariamente com a distribuição completa da espécie. E, segundo me parece, há aqui, se não me engano, 3 subespécies. Qual é que é a nossa? Ora bem, de facto há 3 subespécies. Nós temos a subespécie nominal, que é Neophron percnopteres, que é que tem a principal distribuição, que apanha todo o sul da Europa e o norte da África e que depois se estende também mais para sul, pela África Central e pela Ásia fora, pelo Cáucaso, pela Península Arábica até ao noroeste da Índia. E ainda desce para Angola e para Namíbia. Portanto, Europa, África e uma parte da Ásia. Depois tem outra subespécie, que é Neophron percnopteres majorensis, que ocorre nas Ilhas Canárias, que há uma população de abutres do Egito nas Ilhas Canárias, onde curiosamente são residentes. E depois ainda há um terceiro, que é os ginginianos, que esse ocorre na Índia, exceto no Noroeste, que ainda tem a nossa subespécie, portanto, no resto da Índia e no Nepal. Portanto, a terceira é a subespécie dos Himalaias. Portanto, recapitulando, uma na Europa, África e Ásia, sem ser nos Himalaias, outra nos Himalaias e outra nas Ilhas Canárias. São as 3 subespécies. Esta das Canárias, curiosamente, chama-se Majorensis e até é mesmo maior, não é? Maior e, pelo visto, significativamente mais Não, pesada não, que mas é. majorensis, espera aí, quando acaba Eu em sei que não ensis, tem a ver com o facto de ser maior, mas é curioso. não, não tem. O que acontece é que majorensis tem a ver provavelmente com as Ilhas Baleares, porque eles ocorrem nas Sim, Baleares. sim, Não, por sim. acaso estou a ver aqui, mas não tem a ver com as Baleares. Estou a ver agora a descrição. O nome proposto para esta subespécie deriva de Majorata. Majorata é o nome antigo da ilha de Fuerteventura, que é uma das ilhas das Canárias onde a espécie ocorre, e que foi assim chamado pelos conquistadores espanhóis, uma vez que a principal tribo nativa guanche que ocorria nesta ilha eram conhecidas como os Majos. Portanto, estás a ver a origem da palavra, afinal não tem nada a ver com Majorca, é com Majorata, portanto, Majorenses, que era da ilha dos Majos, que era na verdade a ilha de Fuerteventura. Por acaso, quando estive em Fuerteventura, vi lá abutres do Egito, porque eles lá estão por lá o ano todo, é uma população residente que ocorre nas Canárias,
Aliás, se fores à lista vermelha, tu has de ver que na, na população, portanto, no Estatuto do Abutre do Egito, tem lá vulnerável, certo? Mas se fores ver a lista vermelha, o PDF que está no site, tem dois estatutos para a Espanha: tem vulnerável barra em perigo, e o em perigo tem com um asterisco. Eu acho que isto aqui não está explicado, mas no livro vermelho espanhol há categorias de ameaça separadas para as Ilhas Canárias. Sim, eu acho que os do asterisco é para as Ilhas É para Canárias, as não Ilhas é? Canárias, e portanto ele está vulnerável em Espanha, mas é na Península, e está em perigo nas Ilhas Canárias, que, como é uma região geográfica diferente, tem estatutos diferentes em algumas espécies. Sim, sim, eu tenho ideia que nas ilhas sofreu uma grande retração e que inclusive algumas ilhas onde existia a espécie deixou de existir. Atualmente em Maiorca acho que só há um casal, porque nas Baleares onde está a principal população é em Menorca. Ok, ok, ok. Eh, Pronto, Gonçalo, temos que ficar por aqui, não é? vamos ficar, né? Senão esticamos demais e depois o pessoal diz que já acabou de arrumar a cozinha e ainda nos está a ouvir a Sim, conversa. mas para ficar já o teaser para o episódio seguinte, eu deixo já aqui a dica. Voltaremos em breve com mais uma rapina. Até à próxima, então. Até à próxima.